Olá pessoal, nesta aula vou detalhar tintim por tintim de como a programação orientada a objeto pode ser aplicada em seus problemas, em que tipo de problema deve ser aplicado para você ter uma visão geral do que é a programação orientada a objeto. Programação orientada a objeto, como o nome diz, é baseado em objeto. Mas o que realmente é um objeto? Bem, objetos podem ser comparados, são equivalentes na vida real como objetos concretos ou abstrato real, como por exemplo uma televisão, uma pedra, um telemóvel. Então, isso são considerados como objeto. Programação orientada a objeto também é visto como quê? Como um problema composto de vários problemas. Quer dizer que você tem um problema principal, e esse problema principal pode estar composto de vários problemas individuais. Estes problemas individuais que constituem um problema composto, ou problema principal, podem se chamar de quê? De objeto. Quer dizer que se você resolver cada objeto individual, cada problema individual, depois no fim pegar e juntar este problema individual, você vai ter o problema principal resolvido. Então, imagina que você é um programador, ok? Estás num projeto. A tua tarefa é criar um programa para comandar um carro à distância. Então, eu acho que você diretamente vai para o main, para a função main, e vai começar a escrever o teu problema. Te aconselho, te digo que dentro de 10 minutos você vai parar, vai sentar e vai desligar o teu computador. Simplesmente por quê? Porque aqui não estamos a lidar com um tipo de programa como cálculo de notas ou adição de números. Aqui estamos a lidar com um problema que se aplica a objetos reais, a problemas reais que se aplica a objetos reais ou concreto real ou abstrato real. Por exemplo, um carro é um objeto concreto real. Então, já que falamos de objeto concreto real, abstrato real, o que é isso? Por exemplo, um objeto concreto real pode ser o quê? Pode ser um telefone, porque você pode tocar, você pode ver. E um objeto abstrato real pode ser o quê? Pode ser uma mensagem. Uma mensagem você sabe que existe, mas não pode tocar. Então, isso é exemplo de um objeto. E esses dois tipos de objeto podem ser modelizados, ok? Pode ser modelizado comportamento, pode ser feito em programação orientado em objeto. Então, continuando no nosso assunto, dissemos que estamos a lidar com um problema que é de caso real. Então, como o nosso chefe de projeto é simpático, ele descreveu que nos deu as tarefas ou as coisas, lhe deu umas instruções para nós percebermos que tipo de problema estamos a tentar resolver. Por exemplo, nós temos um caso de estudo. Ele diz o seguinte: como programador, como condutor preguiçoso, preciso ter um comando, preciso ter um programa para comandar o meu carro à distância de pelo menos 1 km. Ok, tá bom. Continuando, ele também diz: esse programa deve ter todas as funcionalidades que um carro real, que um carro na vida real apresenta, como por exemplo, curvar, ligar e desligar, ir à direita, ir à esquerda, travar, ir em frente. Ok, isto com essas instruções que ele deu dá para perceber a dimensão do nosso problema, mas não dá para perceber ainda como a programação orientada a objeto pode ser aplicada para nos ajudar a resolver o nosso problema. Então, dissemos que programação orientada a objeto nos ajuda a resolver problemas principais e depois cada problema principal está composto por vários problemas. Para perceber isso, como programação orientada a objeto pode ser aplicada a esse problema, basta se perguntar a primeira questão: qual é o problema principal? No nosso caso, o problema principal é o quê? É um carro. Então, ok, é um carro. Então, você deve assumir ou deduzir que este carro, que este problema principal, está composto de quê? De vários problemas por dentro. Primeira coisa, lembra-se já que um carro está composto por quê? Por pneu, volante, mais o quê? Tem as portas, tem as janelas. E tem o motor. Vamos considerar apenas o motor, os pneus e o volante. Okay? Esses são os constituintes do carro. Então, já identificamos isso. Mas como podemos provar que esse problema principal está composto de vários problemas individuais, ou vários objetos? Porque um pneu é um objeto, um volante é um objeto. E isso está construído que é dentro do carro. Então, você vai se perguntar o seguinte: quando estou a ligar o carro, o que estou na verdade a ligar? Na verdade, estamos a ligar que é o motor. Então quer dizer que este motor é um constituinte que é do carro. Quer dizer que o carro é o problema principal e o motor é um dos problemas individuais que constituem esse carro. Ok? Então vamos continuar. Então, você também pode se perguntar: quando estou a curvar o carro, o que na verdade estou a curvar? Vamos dizer que estamos a curvar o volante. Ok, identificamos o quê? Identificamos mais um objeto, mais um problema individual, que faz parte do problema principal, que é o carro. Ok? Mas na verdade, quando o carro está a curvar, é mesmo só o volante. Podia ser o pneu. Identificamos mais um elemento do problema
do problema principal, que é o carro. Então, nós podemos ir continuando a identificar os problemas, cada problema individual, cada objeto individual que faz parte do problema principal ativamente. Então, isso é a ideia de como programação orientada a objeto pode nos ajudar a resolver nosso problema. Quer dizer que identificamos, por exemplo, se nós tentamos resolver, que nós resolvemos primeiro os problemas individuais, que são o volante, o pneu e o motor, e depois juntamos tudo isso, okay? Criamos um problema principal, metemos o problema principal, quer dizer que se resolvemos cada um deles, vamos resolver o problema principal, que é o carro. Isso é a ideia de programação orientada a objeto. Espero que essa análise tenha te dado uma visão geral de programação orientada a objeto e como pode ser aplicado para resolver nossos problemas reais. Então, na próxima aula, vamos começar a resolver o nosso problema do carro e depois, no fim deste capítulo, vamos resolver nosso problema de cadastro, do programa de cadastro igual do Facebook, com a programação orientada a objeto. E você verá que vai ser muito fácil e muito rápido. Então, até a próxima aula. Fica por aí!